Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou começar um vídeo um pouco diferente. Vão ser vários dias também, como se fosse um vlog. E eu vou ler os mesmos livros que os personagens de Friends. Livros, cada livro vai ser para um personagem diferente. Tem várias listas no Google que você acha todos os livros que eles leem durante todas as temporadas. Ainda fala também a minutagem e o episódio certo. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar na descrição todas essas listas. Vou deixar, na verdade, só a lista que eu peguei, que é a principal. E lá você encontra todos esses livros. Claramente não dá para eu ler todos, porque são várias temporadas e muitos livros. Cada personagem lê vários livros durante esses episódios. Então, eu selecionei 6 que são livros ali bem grandes. Poderia mudar o título desse vídeo para Além do Clássicos, porque são praticamente todos clássicos. Eu vou começar então falando quais são esses livros para cada personagem. Vou começar então com Chandler. Ele é um livro que ele tá num momento bem triste da vida dele, aí ele tá se sentindo solitário e ele pega um livro que tem solidão no nome, que é então 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E ele acha que vai ser um livro ali que vai falar sobre o que ele tá sentindo, mas o título engana um pouquinho. Então ele dorme em algumas partes do livro e eu quero ver se eu vou ter essa mesma reação, se vai me dar sono também. Então esse vídeo é basicamente isso, para ver se eu vou sentir as mesmas reações que os personagens quando eles estão lendo esses mesmos livros. Essa foi a melhor desculpa que eu tive pra começar logo 100 Anos de Solidão, que eu tô muito ansioso. Eu tenho essa edição aqui super bonita da Galera Record, e é nessa capa emborrachada. Então, assim, me dá mais vontade de ler esse livro aqui. Ele não é tão grande, eu pensava que era maior, mas como deve ser uma história densa sobre drama familiar, que acompanha vários e vários anos da mesma família, pode sim que em algum momento eu sinta um pouquinho de sono. Então esse daqui é o livro que vou ler então pro Chandler. Seguindo a lista, agora eu vou falar do livro da Phoebe, e ela foi meio difícil de achar um livro que ela estivesse lendo durante as temporadas. Eu achei somente 2, que um é bem, tipo, impossível de ler em um vlog. Ele tem mais de 700 páginas, que se chama É Isso Que Se Espera Quando Se Está Esperando, alguma coisa nesse estilo, então não tinha como eu ler esse livro em vlog. E o outro livro que eu achei que ela tá lendo também é O Morro dos Ventos Vivantes, e esse eu vou ler no Kindle Unlimited. Não tenho o livro aqui comigo, vou deixar a capinha aqui pra vocês, mas eu sei que esse livro divide muitas opiniões. Muita gente odeia todos os personagens desse livro, acha muito chato todos eles, mas no final, assim, gosta da história, do envolvimento, gosta de ver como esses são personagens odiáveis. Então tô bem ansioso pra ver se eu vou ter essa relação também. E, como eu já disse, é mais um clássico, acho que vai me dar bastante trabalho. Esse também eu não sei se eu vou conseguir lembrar isso rápido, porque como é uma história clássica e bem densa, de personagens bem odiáveis, então eu acho que pode ser que eu tenha alguma dificuldade, mas quero ver se eu vou ficar empolgado também, igual a Phoebe. E o próximo dessa lista é o Joey, e esse é o livro que eu estou com mais medo do que vai acontecer. Não porque ele passe medo nem nada do tipo, é porque é um livro de quase 600 páginas. Então, assim, também vou ler no Kindle Unlimited. E eu tô falando de Mulherzinhas. Durante os episódios que ele tá lendo esse livro, ele fica super empolgado, super entretido com a história. Pode ser que eu fique ali um pouco cansado da leitura, então talvez eu intercale com alguma outra dessa lista pra não ficar a mesma coisa sempre. E o Joey, nos episódios, ele fica super empolgado. Ele até, eu acho que chora em algumas partes, então quero ver se eu vou chorar também. Eu já assisti o filme, o mais novo, que foi dirigido pela Greta Gerwig, e eu gostei bastante, assisti no cinema e eu gosto muito do filme, então acho que vou gostar também do livro, por mais que ele seja lento e tenha muitas páginas, eu tô bem ansioso. Oi, gente, passando aqui em outro ângulo, em outro dia, porque eu tava editando o vídeo e eu percebi que eu passei uma informação errada. Eu falava que o livro que a Mônica lê na série é Jane Eyre, e na verdade eu confundi. Tava fazendo a lista e coloquei ali Jane Eyre logo depois do livro da Phoebe, que é Morro dos Ventos Vivantes. A Phoebe que lê Jane Eyre e Morro dos Ventos Vivantes, os dois livros na temporada 5, e eu não sei porquê, mas eu acabei confundindo. O livro que a Mônica na verdade lê na série, então, O Sol é para Todos, né, To Kill a Mockingbird, é um livro que, infelizmente ou felizmente, eu já li, então eu não vou ler 6 livros nesse vlog, fazendo também alguma alteração que eu falo no início do vídeo. Eu vou ler 5 livros, eu não vou reler esse daqui porque ele ainda tá bem fresquinho na minha mente. Na época que eu li, eu dei 4,5 estrelas. Eu gosto bastante desse livro aqui. Ele vai tratar de assuntos bem pertinentes ainda hoje. É um dos livros mais vendidos também até hoje. É um dos livros lido nas escolas dos Estados Unidos. Todo mundo precisa ler esse livro. É leitura obrigatória. E aqui a gente vai acompanhar uma história sobre esperança também, mas bastante sobre classes sociais, sobre racismo. A gente vai ter aqui na primeira parte
a acompanhar um pouquinho da história de uma família, o pai e 2 filhos, e a gente vai acompanhar também bastante sobre a união de 2 irmãos. Vai ter o livro narrado pela perspectiva da Scout, que é uma menininha bem jovem, eu acho que ela tem 6, 7 anos, e ela é filha de um advogado, Atticus, que é um dos caras mais respeitados dessa cidade do sul, acho que se chama Maycomb, até que um dia uma mulher dessa cidade fala que foi estuprada por um cara negro, e esse cara negro, Tony, ele vai ser preso e vai a julgamento, e o Atticus, que é esse cara tão respeitado, que é um advogado também, ele vai pegar a causa para defender esse homem negro. E a cidade inteira vai virar contra o advogado, o Atticus, e também contra os filhos dele. A filha dele e o filho mais velho vão sofrer muito bullying na escola. O Atticus vai meio que perder todas as pessoas que confiavam nele, simplesmente por defender esse homem negro. Ao passo que a história vai passando, a gente vai perceber que o Tony realmente não fez nenhuma das coisas que foi acusado de fazer, mas mesmo assim, como a população é muito racista nessa época, acabam não aceitando, né, o que ele fala, não acreditam no que ele está falando. É uma história, então, bem triste em algumas partes. Essa primeira parte é pelo olhar muito sensível de uma criança. A segunda parte é totalmente ali uma história de tribunal. E isso é bem angustiante também, porque a gente vai ver como que as pessoas não ligavam para os fatos que comprovem a inocência do Tony. Aí a gente vai ver todo mundo criticando o Atticus por tentar defender só por ele ser um homem negro. Então é uma história que até hoje é muito importante por isso, porque ela trata de assuntos muito pertinentes. Eu recomendo demais esse livro aqui. É um dos meus livros favoritos também. Quero fazer uma releitura depois de um tempo, depois quando eu esquecer a história, mas é um livro super pesado em algumas partes, mas muito importante, porque a gente vê também como que era fácil para as pessoas brancas se sobressaírem perto de pessoas negras, e é muito triste ver isso também, então é muito angustiante em algumas partes. Eu recomendo demais, quem ainda não teve a chance de ler esse livro, vale muito a pena, é muito bom mesmo, e assim, até hoje é um dos livros mais importantes da literatura, então vale muito a pena, vocês precisam ler esse livro, e fica então como o livro da Mônica. Infelizmente não vou fazer a releitura, mas fica a minha opinião sobre esse livro, que é realmente incrível. E agora vai voltar pro take normal dos primeiros dias que eu gravei, porque os outros livros eu felizmente fiz a listinha certa e falei tudo certinho. Então a gente se vê agora nos próximos takes. E o próximo personagem é o Ross. O Ross tem ali uns livros bem cabeça, ele gosta de livros mais que façam ele pensar. Tem 2 livros principais que eu achei nas listas e que também achei foto. Um é sobre raça, que não foi o que eu escolhi. Eu queria ler alguma coisa um pouquinho mais diferente também. Eu já venho de livros que eu tô lendo em outros vlogs que falam muito sobre questões raciais. Então eu queria ler uma coisa diferente. E um outro livro que ele recomenda é O Alquimista, do Paulo Coelho. Então eu nunca li nada e Paulo Coelho, né, é um grande nome da nossa literatura. Então eu tô bem ansioso pra ler esse. Ele não chegou ainda, comprei o físico. Tá R$15, eu acho, só. Deixar a capinha aqui por enquanto. E por último, a gente tem, então, o livro da Rachel. A Rachel é a personagem que mais lê. Eu acabei escolhendo um que tem, assim, uma reação muito boa dela. A foto dela, né, lendo esse livro, é super, assim, instigante, porque ela fica super envolvida com o livro, fica um pouco com medo, fica meio chocada, e eu não poderia escolher outro que não seja O Iluminado, do Stephen King. Assim, eu preciso falar mais alguma coisa desse daqui. Ele é o menos clássico, assim, né? Por mais que ele já seja meio considerado clássico da literatura de terror nos Estados Unidos, é o que foge ali da curva, porque todos os outros livros falam sobre dramas familiares, sobre assuntos pertinentes, e esse daqui vai falar sobre coisas, assim, macabras, talvez. Então, não tenho muita certeza do que eu vou achar desse livro aqui, porque também é um livro que divide muitas opiniões. Não fala que o início é bem lento, bem devagar, mas tô bem ansioso, quero ver se eu vou ter as mesmas reações que a Rachel, que é, tipo, ficar ali super intrigada e chocada com os acontecimentos. Então, esse daqui foi o livro que eu escolhi pra Rachel. E é isso, em breve eu já volto aqui falando o que eu tô achando. Eu acho que vou começar pelo Iluminado, volto em breve falando um update de algum desses 6 livros pra cada personagem de Friends, pra ver se eu tenho ali as mesmas reações. Em breve eu volto com mais updates. Oi, gente, passando aqui pra fazer um update de leitura e talvez o áudio fique um pouquinho mais baixo, porque meu microfone deu um defeito, não quis gravar agora, mas acho que ele vai voltar ao normal daqui a pouco. E eu já terminei o primeiro livro, então, que foi O Iluminado, que é o mesmo livro que a Rachel lê, e ela fica muito surtada quando ela está lendo. Tem uma foto que eu acho que eu já coloquei no vídeo, dela lendo esse livro, e ela tá sempre assim com as reações bem, sabe, intrigadas e muito envolvida com a história.
E, infelizmente, eu fiquei um pouco diferente dela. Acho que por eu já ter assistido o filme antes, muitas coisas eu já sabia e estavam bem frescas na minha mente. Então, enquanto eu lia, eu também lembrava bastante das cenas do filme. E isso me fez ficar um pouco cansado em várias partes. Isso é uma coisa também que eu vi várias pessoas falando que se sentiram bem cansadas. Porque é um livro realmente bem lento, ele vai levar bastante páginas ali pra explicar sobre família, pra explicar sobre cada um, pra explicar sobre o hotel também. Então isso leva muito tempo, e eu acho que ali por volta da página 263 que eu comecei a ficar mais envolvido, só que leva ainda mais umas 70 páginas pro futrico acontecer de verdade. O livro que de fato ele vai criar toda a atmosfera que eu senti no filme, que é aquela coisa gradativa de te causar medo e, sabe, uma insegurança, sei lá, alguma coisa estranha no seu coração enquanto você vai lendo, porque você vai ficando doido e, sabe, meio pirado junto com os personagens aqui. E quando começa de fato a acontecer as coisas, você fica com medinho, dá um medinho bem leve, assim, não de tipo algo assustador, mas a sua mente começar a te fazer pensar em coisas que poderiam acontecer com você também. É um livro que, depois da página ali 300, eu me envolvi bem mais. E o final é realmente muito bom. Eu gostei bastante do final aqui. É totalmente diferente do filme. Assim, totalmente em partes. Porque acontecem umas coisas bem diferentes aqui no livro. E eu gostei mais do final do livro, eu acho. Aliás, tem uma frase na última página do livro que me fez dar, então, as 4 estrelas. Até boa parte do livro eu tava dando 4 estrelas. Aí veio a metade do livro ali, que foi a parte que eu fiquei, gente, o que é que o Stephen King quer me falar? Que me fez querer dar 3,5. E chegou então no final e aí me fez dar as 4 estrelas. É um livro que eu acho que eu não recomendo as pessoas começarem a ler Stephen King por esse daqui. Queria ter ficado mais emocionado igual a Rachel na série, sabe? Tipo, bem mais empolgado assim, mas em vários momentos eu fiquei cansado e só falando, gente, por favor, Stephen King, chegue no fim logo e pare de me falar um monte de coisas. Sério, o Stephen King, pelo amor de Deus, tem uns livros que ele extrapola nessa coisa de falar coisas demais. Tem alguns gatilhos aqui, como abuso físico, então assim, pode ficar já aí esse aviso pra quem quiser ler. Mas é um livro bem bom, eu achei que tudo que tem aqui realmente compôs o livro no inteiro. Tem algumas partes que o King poderia, sim, de fato, ter diminuído e ido mais direto ao ponto, mas mesmo assim é um livro que eu acho que tem seus detalhes ali que deixam ele mais legal de ser lido. E todo o mistério aqui, eu fiquei bem instigado pra ver como que o Stephen King ia escrever sobre isso. Em uma família, né, o pai, a mãe e o filho, que é o Danny. O Danny, pelo amor de Deus, que criança é essa? Um ser iluminado de verdade, porque o Danny que é perfeito. As cenas do final com o Danny, gente, pelo amor de Deus. Esta criança, sabe? É isso. É o que eu tenho que falar sobre o Danny. E aí a gente tem o pai dele, que é o Jack. E o Jack é um escritor. Ele tá ali em um processo de escrever um novo romance, uma nova peça. E ele tá tendo muita dificuldade, porque alguns anos atrás ele era viciado em bebida, em álcool. E ele acabou fazendo muito mal pra família dele, né? Pra mulher e pro Danny. Ele acabou quebrando o braço do Danny em um momento do passado. Isso é bem no início, não é um spoiler. A mãe tem ali vontade de divorciar do Jack por conta disso. Por conta de sentir medo também do Jack voltar a utilizar álcool e fazer mal de novo pra eles. Então tem ali meio que eles se gostam, mas a gente tem sempre um pé atrás. O Danny e a mãe dele, a Wendy, sempre tem um pé atrás do que pode acontecer. Isso vai, assim, de fato, moldar a história toda. A gente vai ter sempre o medo, a gente vai saber que alguma coisa vai acontecer. Sempre tem essa, sabe, tipo um ar de alguma coisa vai acontecer, alguma coisa muito ruim vai acontecer. E você fica o tempo todo com isso, e isso é o que instiga mais a ler o livro. E é isso que eu tenho pra falar sobre Stephen King, O Iluminado. Eu queria ter realmente ficado, assim, fora de mim, igual a Rachel lendo esse livro, que ela ficou, assim, sabe, tipo, surtando. Mas eu não surtei muito, infelizmente. Quase dei 3,5 pra esse livro, só que no final das contas vou dar as 4 estrelas. Mas é isso, o meu update de Stephen King, O Iluminado. Em breve eu já volto com mais uma leitura. Eu acho que agora eu vou ler Mulherzinhas ou Morro dos Ventos Uivantes, não sei. Em breve eu volto já mostrando com take o que eu estiver lendo. Mas é isso, em breve eu já volto mais com updates do que eu estou achando desses livros que os personagens de Friends também leram. Até o próximo take. Oi, gente, passando aqui pra fazer um update de leitura, e eu terminei então Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que é o livro que o Joey lê na série, e ele fica bem emocionado, ele gosta bastante da leitura, em alguns momentos ele fica até meio ali sentido com o que ele tá lendo, e diferente dele eu acabei não sentindo nada, apenas fiquei bem cansado com a leitura. É um livro que foi escrito em 1868, então é um clássico da literatura. Vale ressaltar que é um livro que a Louisa escreveu realmente sobre medidas,
porque foi um livro que os editores pediram ela para escrever seguindo determinados pontos de vista e determinadas narrativas, e ela escreveu esse livro apenas para ter dinheiro mesmo naquela época, e acabou se tornando então esse clássico. É um livro até mesmo meio autobiográfico, que ela se inspira na sua própria vida e utiliza então da sua família como plano de fundo para escrever essa história. A gente vai acompanhar uma família, a família March, que é composta por 4 irmãs, a mãe e o pai. O livro é dividido em 2 partes. Nessa primeira parte, que em inglês seria chamada mesmo de Little Women, fala bastante sobre a Guerra Civil Americana, então tem esse plano de fundo. O pai delas, mesmo já sendo mais velho, ele vai pra guerra e tem que servir por conta do patriotismo. E essas 4 irmãs são então a Meg, que é a mais velha, e ela serve ali de exemplo para as outras irmãs. A gente tem a Jo, que pra mim é a personagem que é a principal do livro. Ela tem muito foco, ela tem várias passagens que tem ali um impacto maior. Ela é, tipo, a aspirante, a escritora, e ela não gosta de ser ali ligada com essas coisas de menininha, ela não gosta de vestidos, ela gosta de ser diferentona e, sabe, ir contra essas regras de gênero, enfim, é onde que a gente vê um pouco ali essa visão feminista da autora. Aí a gente também tem a Beth, que é a irmã ali mais sensível, ela é o vínculo emocional da história e ela precisa de muitos cuidados também de saúde, então, em vários momentos ela tem ali passagens emocionantes. E a gente tem a Amy, que é a mais nova, que é assim, a insuportável, é muito chata, ela é só mimada, ela só quer luxo e coisas do tipo, então assim, muito cansativa as partes da Amy. Aí a gente tem a mãe delas, que é a senhora March, que é assim, um amor de pessoa, e é dela que sai todas as frases assim mais impactantes. A gente também tem outros 2 personagens, que é o Laurie e o vô do Laurie, que são vizinhos dessa família. Eles têm, tipo, luxo, várias coisas, livros, e é por meio desses 2 personagens que essas irmãs têm ali acesso a várias outras coisas, a cultura, a livros mesmo, de fato. Acho até mesmo que o Laurie e o vô dele, personagens até mais legais de serem lidos e serem absorvidos e conhecer sobre eles, então, assim, queria até mais sobre os 2. Mas como é uma história sobre a família March, sobre as irmãs, a gente tem muito sobre elas. Segunda parte, que em inglês seria intitulada Good Wives, que traduzido ficaria como Boas Esposas. Em português a gente tem só versões que juntam esses 2 domos em um só, então a gente não tem essa repartição de títulos, mas em inglês foi escrito em alguns anos depois dessa primeira parte, e tem então essa questão que um pouco mais adulta, sempre preparando elas para serem esposas. Essa segunda parte que eu gostei bem mais, porque elas estão mais adultas, tem algumas temáticas mais bem desenvolvidas, porém, eu ainda achei muito cansativo em vários momentos. A gente tem a repetição de muitas coisas aqui, é um livro de quase 600 páginas. Eu até mesmo me emocionei em alguns momentos, mas na maior parte eu achei bem pedante, porque é um livro que vai te ensinar coisas. Vale ressaltar também que é um livro que foi escrito para crianças meninas, aquela época que tem vários ensinamentos para essas meninas, para elas terem normas a serem seguidas, um monte de dicas e questões que ensinam essas garotas a serem garotas. É uma coisa que eu até achei meio estranho, porque a autora tem ali um viés muito ligado com o feminismo, e quando você lê, você vê muitas coisas assim que hoje em dia a gente tenta muito não reproduzir mais, essa questão de serem esposas e, enfim, coisas que levam elas a serem donas de casa. E outra coisa que eu achei bem, assim, cansativa é que todo capítulo ele vai ter um molde, e no final do capítulo vai ter um ensinamento. Terminar o livro até mesmo dando 3 estrelas. Um livro fofinho que eu acho que para crianças é realmente muito bom. Não acho que é um livro ali que tenha que ser ligado apenas a meninas, mas de fato os ensinamentos desse livro são muito ligados ao gênero feminino. Fica então o comentário meu sobre esse livro, mas não é um livro ruim, de fato, é só que não combina mesmo mais com o meu gosto, e eu já tava com bastante medo sobre essa leitura, de não gostar de fato, e acabei não tendo uma relação muito boa. Em breve eu volto e tchau, tchau, até o próximo take. Oi, gente, passando aqui para fazer mais um update. Eu terminei então 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e esse livro foi bem doido. A foto que eu uso do Chandler aqui é que ele tá dormindo enquanto lê esse livro. Ele tava em um momento super solitário da vida dele na série, e ele vai ler esse livro aqui achando que vai falar sobre isso, que vai incentivar ele, que vai dar algumas coisas ali pra ele se sentir melhor. Ele acaba dormindo e se sentindo entediado com o livro, e eu queria ver se eu teria essa mesma reação também com esse livro, e acabou que em alguns momentos eu até fiquei, mas na maior parte eu me senti interessado pela leitura. Aqui a gente vai acompanhar 100 anos
de uma mesma família, a família Buendia, e começa com a Úrsula e o José Arcádio. Até tem aqui nesse livro uma árvore genealógica mostrando as 7 gerações dessa família. É super necessário essa árvore porque em vários momentos você vai ficar bem perdido, porque todo mundo aqui nessa família tem o mesmo nome. A gente tem a Úrsula e o José Arcádio, que são meio que primos. Começam então essa família e eles vão para um lugar que se chama Macondo, que eles mesmos começam a criar essa cidade. O José Arcádio aqui, ele tem essa necessidade de procurar essa cidade e ele acaba encontrando e criando então tudo que essa cidade vai ter, buscando todas as coisas necessárias para uma cidade se construir. É uma história que vai envolver muito realismo mágico. Foi escrito em 1967. É uma das histórias mais importantes da literatura latina. E por conta disso, dessa coisa de ser bem fantasiosa em alguns momentos, é considerado um dos marcos da literatura de cunho mágico. A gente tem aqui muita coisa, assim, que no início do livro você ri bastante, porque são coisas bem doidas de se acontecerem. E você fica até meio assim, gente, o que ele tá querendo falar pra gente com isso? Tem aqui uma parte que um personagem morre e a cidade é invadida por várias folhas, assim, que tem um significado pra história, mas que é bem, assim, estranho pra gente que tá lendo no momento. O autor fala, né, que é uma história cíclica sobre essa família. Os mesmos acontecimentos sempre vão acontecer até o momento que essa cidade ou até mesmo a família deixar de existir. Um momento aqui que é pra mim o melhor de todos, que tem uma dessas filhas dessa família, já eu acho que ali na 3ª, 4ª geração, que ela se chama Remédios, e ela é dita como a mais bela, com a beleza que nunca foi vista antes. Então eles dizem como se fosse uma mulher de outro mundo, e o que acontece com ela aqui no livro é muito memorável. Eu acho que pode se passar vários anos, eu vou lembrar desse momento aqui que ficou muito marcado. Eu não posso falar assim porque eu acho que seria spoiler pra quem ainda tem interesse. Então assim, tem muitos momentos que você vai ficar assim, não, o que eu tô lendo? Sério, o que ele tá querendo me falar com isso daqui? Com umas coisas bem doidas, só que no final das contas vale muito a pena. Eu vou dar 4 estrelas pra ele, porque é um livro que tem muitas passagens legais, que fala bastante sobre vida, sobre solidão. A gente tem a personagem Úrsula aqui, que dá início à história, né, e essa família, e essa cidade, que ela vai passar mais de 100 anos vivendo, então ela, pra mim, é a personagem principal também. E todo mundo tem o mesmo nome, que tem ali um ciclo dentro da sua própria vida de loucura, até mesmo dito nesse livro aqui que a família é uma família de loucos, porque é muita coisa acontecendo, e ele sempre tem os fins bem trágicos, assim, de formas inusitadas, e isso deixa a gente bem instigado também pra saber como que vai acabar a vida de cada um. Mas é isso, eu acho que é um livro que me deixou bem instigado. Não é dos meus favoritos ainda, eu quero ler mais livros do Gabriel Garcia, velho. Eu quero ler mais livros do Gabriel Garcia Marques, porque ele tem prêmio Nobel, então acho que tem várias outras passagens importantes em outros livros. É um dos livros mais vendidos em língua espanhola, está atrás somente de Dom Quixote, então acho que tem um impacto muito grande. Virá série, eu acho, da Netflix, não tenho certeza se é a Netflix que vai adaptar, mas estou bem ansioso pra ver a história sendo adaptada, porque é muita coisa doida, não sei como que eles vão fazer. É muitos e muitos anos de vida dessa mesma família, então acho que também vai ter muito impacto social, uma série que traz essa história pra nossa atualidade. E é isso, espero que vocês leiam também esse livro. Tem frases bem legais, eu acho que tem uma aqui que define bastante essa história, eu vou pegar aqui pra vocês só um momento. Essa frase aqui é quase já bem no finalzinho do livro, que fala sobre, tá fazendo tipo um recapitulamento sobre tudo que a personagem já viveu, e ela fala bem assim: a necessidade de sentir-se triste ia se transformando num vício conforme os anos a devastavam, humanizou-se na solidão. É isso. O livro é sobre isso, sobre várias pessoas em suas tristezas, várias pessoas se adaptando à sua solidão, sobre a incerteza do mundo. Então é isso. Esse foi o update de 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia, que foi o livro que o Chandler lê na série. E em breve eu volto, então, com o update de Morro dos Ventos Uivantes pra vocês. E, gente, então terminei agora Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que é o livro que a Phoebe lê na temporada 5, que ela tá lendo por conta de uma aula de literatura que ela faz. E esse livro se tornou, então, um favorito da minha vida. Eu dei 5 estrelas
e ainda tô processando tudo que eu tive ali, a relação que eu obtive com o livro. Eu gostei muito de verdade. Recomendo pra todo mundo. É um clássico ali que eu quero reler daqui a alguns anos pra ter outras experiências. Acho que vai ser muito, muito bom fazer uma releitura, porque tem muita coisa aqui, muita informação. E assim, é um livro que a gente vai acompanhar ali um romance vitoriano, um romance de época, só que, assim como a Phoebe, eu acho que ele não é aquela mesma coisa como todos os outros romances de época é. Ele vai ter uma história super dramática, super pesada, que realmente foge da caixinha. A gente vai acompanhar uma história de vários anos também, de duas pessoas. E aqui, de fato, já falo que todos os personagens são muito odiáveis. Todos, literalmente todos. Por mais que seja um romance, todo mundo é muito chato, muito odiado, muito dramático aqui. Eu falo até mesmo que se em 1847, né, que foi quando esse livro foi escrito, existisse terapia, o livro não existiria, porque todo mundo precisa aqui muito de uma terapia. Mas assim, a história começa então com um cara que tá precisando de uma hospedagem pra passar uma noite, porque tá nevando muito nessa cidade que ele chega, né, que seria como a cidade onde tem essa casa que se chama Wuthering Heights, que seria como Morro dos Ventos Vivantes, e esse rapaz chega nessa casa, que é o Wuthering Heights, e precisa de um quarto ali só pra passar a noite, porque ele tá meio doente, tá nevando muito. Ele acaba sendo recepcionado pelo Radcliffe, que é um cara super grosso, super malvado, que nem liga pra ele, mas ao ver que ele tá passando muito mal, eles acabam arrumando um quarto e deixam ele passar lá a noite. E aí ele passa essa noite lá, e ele tem um sonho super macabro com um fantasma, e no dia seguinte a governanta que trabalha nessa casa vai contar a história pra ele, então, desse acontecimento, dessa casa, desses personagens. Tanto pro personagem, né, que tá passando mal ali nesse quarto, quanto pra gente. E a gente vai conhecer, então, a relação, então, do Radcliffe com a Catherine, como eles são bem juntos no início do livro. O Radcliffe é um rapaz que é adotado pela família da Catherine, que ali, né, é um rapaz que é de outra classe social, que precisa de mais cuidados, e por conta disso, o irmão da Catherine acaba fazendo muito bullying com ele. Ele, determinado dia, por conta da Catherine ser uma mulher que quer ali ganhar coisas na vida, quer ter um status e quer sair dessa cidade pequena, ela acaba contando pra governanta que não tem ali interesse algum, por mais que ela ame o Radcliffe, ela não tem interesse de ter uma relação super duradoura com ele, porque ela sabe que ele não teria nada a oferecer pra ela. E aí, o Radcliffe escuta isso, sai dessa casa super chateado, some por vários anos, e quando ele volta, ele tá todo bem de situação, ele já cresceu, ele tá bonito e tudo mais, só que ele tá muito amargurado. E a Catherine já tinha casado com outro cara, então ele vai meio que começar um processo de vingança. Ele compra a casa que era da família da Catherine e começa meio que um processo de vingança, dando mal pra todas essas pessoas que estão ali envolvidas indiretamente, não só com a casa, mas também com a Catherine. É isso que eu posso falar por enquanto. Eu recebi um spoiler quando eu tava fazendo um update desse livro no Scooby, mas eu acho que é um spoiler que todo mundo já deve estar sabendo, mas eu acho que eu não vou falar aqui no vídeo pra pessoas que ainda não tiveram contato como eu não ficarem meio chateadas, mas é um acontecimento muito importante que meio que divide o livro em duas partes. O livro não é dividido, mas pra mim eu senti muito isso. A partir desse acontecimento o livro se torna outro. A gente vai ter também esse capítulo que divide, é um dos mais bonitos. Eu marquei o capítulo inteiro, eu li no e-book e marquei o capítulo inteiro porque é realmente muito bonito, muito triste, quase chorei nesse capítulo. E aí nessa segunda parte a gente vai ter um olhar também dos filhos do Radcliffe e da Catherine e de outras pessoas da história também, mais uma parte super, super amargurante. Um livro que vai ter de fato vários momentos de romance, só que eu acho que o livro aqui é então de fato ser essa história super, super depressiva, obscura também, os personagens serem todos odiáveis. Eu acho que isso torna o livro muito diferente, porque eu não tô acostumado a ler tantos livros assim que fazem, tipo, a gente odiar todos os personagens. Eu acho que isso é o legal. A Emily, na época que ela escreveu, teve o seu romance super criticado. Tido tempo, as pessoas foram vendo o valor, então, desse livro. Achei muito bom mesmo. Recomendo demais. Quem tiver interesse, leia. 5 estrelas, favoritado. É um livro super triste, super obscuro, super angustiante em várias partes. Tem muitas cenas pesadas aqui, de, tipo, o Radcliffe ser uma pessoa super amargurada por conta desses acontecimentos na vida dele, e ter esse sentimento de vingança dentro de si, que ele faz mal pra todo mundo que tá ao redor, e por conta disso acaba também fazendo mal pras outras pessoas, e essas pessoas vão fazendo mal pras outras pessoas, e vira assim um ciclo de todo mundo fazendo mal um pro outro. Mas isso que é o legal do livro, a gente vê até onde vai a mente humana e como que a gente tem ali o relacionamento com a nossa própria cabeça, os nossos sentimentos. É um livro muito, muito massa por conta desses questionamentos, e que te deixa ali com vontade até mesmo de chegar logo no fim pra acabar, sair desse ar todo obscuro que o livro tem. Mas realmente quando chega no finalzinho a gente tem um pouquinho ali de esperança, a gente tem as coisas que foram planejadas meio que acontecendo
acontecendo. E isso é muito legal de ver. A escrita também da Emily é muito boa. Eu achei que eu ficaria com muita dificuldade por ler um livro super antigo, mas é super fluida, super rápida, gostei muito. Realmente vejo muita ligação ali com a Phoebe na série. Ela também gostou bastante do livro, por mais que ela estivesse lendo pra fazer ali a aula dela. Ela meio que gosta, né, demonstra assim interesse pelo livro. E eu vejo muito isso na Phoebe, porque por mais que ela seja, né, uma pessoa comum, ela tem muitas coisas diferentes. Não uma pessoa que combine com o livro de ser um livro triste, ela não é uma pessoa triste, mas de ser uma pessoa comum, mas mesmo assim ser diferente dentro de dos mais. Eu acho que eu senti isso com o Morro dos Ventos Vivantes. De ser um livro que tem ali temáticas que parecem com vários outros, mas no final das contas é totalmente diferente. Essa é a minha opinião sobre Morro dos Ventos Vivantes. Recomendo demais. Muito bonito, muito, muito tocante, muito pesado também, mas realmente um clássico que eu quero reler nos próximos anos. Eu volto então com vocês em um próximo update de um próximo livro. Até mais! Bom, gente, terminei então o último livro desse vídeo e, assim, foi uma experiência também bem legal e bem diferente. Não estava esperando que fosse assim. Terminei então O Alquimista, do Paulo Coelho. É o livro que eu escolhi pro Ross e foi ali uma relação bem conflituosa, porque eu não sei se eu gostei de fato desse livro aqui. É um livro que a gente sente muito a vibe do Ross, de ser um livro mais cabeça, mais autoajuda, e tem muito esse estilo que ele realmente transparece na série. Tendo que o livro é muito famoso, é um dos livros mais vendidos do Brasil. Ele ficou 425 semanas na lista do New York Times, tipo, consecutivas, e nenhum outro livro conseguiu tal feito, nem estrangeiro, nem outro brasileiro. Então, assim, tem uma importância muito grande. Tem até um coach aqui da Malala recomendando o livro, então sei que tem muita importância e muito impacto esse livro aqui, e eu acho que já fui com um pouquinho de expectativa por conta disso, e acabou que minhas expectativas não foram de fato atingidas. Aqui a gente vai acompanhar um rapaz que aparentemente ele mora na Espanha, numa cidadezinha chamada Andaluzia, e ele é um pastor, né? Ele cuida de umas ovelhas ali e essa é a vida dele. Só que ele tem muito desejo de viajar pelo mundo, conhecer outras culturas e buscar tesouros por outros lugares. E aí, num determinado dia, um velhinho aparece pra ele e esse velhinho começa a falar sobre essas questões de lenda pessoal, sobre a linguagem do universo, falar sobre essas coisas assim, que incentivam ele, então, a tentar esse sonho dele, que é viajar pelo mundo. Pra esse rapaz, ele aparece como um velhinho porque ele precisa ali de uma ajuda, de um conselho, de alguém que já tenha vivido bastante. E aí ele vai contar sobre essas questões de lenda pessoal, sobre a linguagem do universo, sobre alquimia, sobre como é importante as pessoas irem atrás de seus sonhos. Isso eu achei bem legal, porque eu gosto dessas narrativas que mostram pessoas indo atrás do que elas desejam, vivendo da natureza, viajando por aí. Eu gosto bastante, então também já tinha um ponto que eu tava ali criando uma expectativa. E aí, em um determinado momento, o personagem vai de fato, então, viajar pra ir atrás dessas coisas que ele tanto quer. E aí eu achei que andar a história acaba que não vai a lugar nenhum. Eu achei que foram várias coisas assim que tem muita a pegada de autoajuda. Não que autoajuda seja ruim, tem muitos livros bons de autoajuda, mas que só joga o conceito e não te explica de fato. Eu sei que é um livro bem pequenininho, mas que eu acho que poderia ter desenvolvido melhor. E o velhinho aqui até mesmo fala essa frase principal aqui, que é: quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. Eu até concordo, assim, né? Quanto a gente joga pro mundo, quanto mais a gente quer aquilo, mais tem ali uma chance de acontecer de fato. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente vai atrás. Mas tem outra frase daqui no livro que ele fala bem assim, que qualquer pessoa é capaz de conquistar os seus sonhos, basta querer. Acho que não é bem assim, porque a gente precisa de condições financeiras, condições psicológicas, condições físicas pra gente ir atrás dos nossos sonhos. Eu sei que é um livro muito antigo já, mas assim, é algo que deveria ter sido pensado melhor. E tem uma outra personagem aqui, que é uma mulher, que, tipo, a lenda pessoal dela, né, o grande sonho dela é então se casar, e ela fica esperando vários e vários anos nesse deserto pra então casar, e eu achei isso bem ultrapassado, assim. Então, várias coisas aqui que eu acho que eu não concordei tanto, e, enfim, foi por isso que eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro aqui. Eu ia quase dar 2,5, mas tem algumas partes que eu gostei. Essa questão de várias coisas aqui conseguirem falar com o personagem principal, o vento, o coração, o sol, essas coisas assim, eu achei bem legal. Só que, como é um livro bem pequeno, não tem tanto desenvolvimento assim. Tem uma frase super legal que eu achei aqui, quando ele fala sobre amor, sobre o coração,
E aí ele fala bem assim, o coração fala pra ele no caso: mesmo que eu reclame um pouco, dizia seu coração, é porque sou um coração de homem, e os corações de homem são assim. Têm medo de realizar seus maiores sonhos, porque acham que não o merecem, ou não vão consegui-lo. Nós, os corações, morremos de medo só de pensar em amores que partiram para sempre, em momentos que poderiam ter sido bons e que não foram, em tesouros que poderiam ter sido descobertos e ficaram para sempre escondidos na areia, porque, quando isso acontece, terminamos sofrendo muito. Então tem algumas partes assim bem legais, umas frases bem legais assim de impacto, mas que realmente, se você ficar pensando, faz sentido. E é isso, é um livro que eu não gostei muito, eu quero ler mais outros livros do Paulo Coelho, porque sei que ele é um autor muito famoso e muito respeitado, então em algum momento eu leio outros livros, mas esse daqui eu não tive uma relação muito boa. Realmente parece muito o livro do Ross, que o Ross leria, então assim, eu achei muito engraçado isso. Mas é isso, O Alquimista, 3 estrelas. Não é tão bom assim, dei 3 estrelas porque eu entendo tudo que o livro queria falar, mas acho que foi bem mal desenvolvido. É isso a minha opinião então de O Alquimista. Bom, e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer agora um ranking de todos esses livros, quais foram os personagens que eu gostei, quais os livros que eu gostei mais. Deixo aqui a observação de que se você gosta de um desses personagens específicos, vale muito a pena ler o livro que ele está lendo, porque eu encontrei muito do personagem nas leituras deles. E agora fazendo o ranking desses livros. Por último então, O Alquimista do Paulo Coelho, que é o livro do Ross. Quinto, então, As Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que é o livro que o Joey lê. Eu tava editando o vídeo e eu vi que eu coloquei o ranking um pouquinho errado, então eu tive que gravar esse videozinho aqui. E em quarto lugar, então, eu vou colocar O Iluminado, do Stephen King. Não recomendo para que seja o primeiro contato seu com o autor. Tem outros livros melhores, só que se você tiver um pouquinho de paciência, o Futrico começa ali pela página 200 e pouco. A introdução é bem lenta, mas é um livro que seria bom você começar assim de fato, para não ter ali spoiler de outros livros, porque o Stephen King gosta muito de colocar spoiler dos seus próprios livros nos outros livros. Em terceiro lugar, eu coloco então 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um clássico que eu achei bem bacana, não se tornou um favorito, dei 4 estrelas, mas é muito, muito legal, bem diferente de tudo que eu já li, então acho muito, muito memorável, e se você tiver interesse, leia, e ele fica então com o terceiro lugar. E agora eu vou voltar então pro vídeo normal, porque eu continuei o ranking certinho. E em segundo lugar eu coloco Só é para Todos, da Harper Lee, que é um clássico, que é o livro da Mônica, que eu não li nesse vídeo, mas li recentemente e gosto bastante. É um livro de muita importância e que várias pessoas ainda precisam ler, então vale muito a recomendação, por isso coloquei na listinha. E por último, em primeiro lugar, eu coloco então O Morro dos Ventos Vivantes, Emily Brontë, que foi então o meu favorito desses livros. Acabou que o livro favorito desse vídeo foi também da minha personagem favorita de Friends, que é a Phoebe. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Encontro vocês em um próximo vídeo, e é legal ler esses livros diferentes para esses personagens. Então se você tem interesse que eu leia de alguma outra série ou livros que meus personagens lê também, deixem nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos, comprar qualquer livro na Amazon usando o meu link, que é mais eficaz que vocês podem ajudar o canal. E no mais é isso, a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!